Começando a ficar boa a temperatura pra gente aqui. E esse é o programa Primeira Hora na Acústica FM em Camaquã. E eu recebo agora o Dr. Tiago Bonilha, que é o diretor técnico do Hospital Nossa Senhora Aparecida. E eu convidei ele para vir bater um papo conosco aqui. E sabe que é muito legal a gente tentar entender um pouquinho essas coisas todas que nós vamos falando de saúde, de problema hospitalar, de UTI. E eu agora, de manhã, doutor Tiago, eu andei olhando aqui os números da Secretaria Estadual de Saúde, que toda vez de manhã eu olho para ver como é que estão as nossas UTIs aqui no Rio Grande do Sul, para ver se o governador, quem sabe, dá uma chance de nós reabrir o comércio. Mas eu sei que muitas vezes essa coisa é mais técnica do que a gente imaginando, né? Mas agradeço muito a tua presença, muito bom dia. Bom dia, Fábio, bom dia a todos os ouvintes, eu que agradeço o espaço. Vamos tentar conversar aí sobre esse tema tão batido, mas tão importante, né? Que é o coronavírus. Coronavírus, exatamente isso aqui. Pergunta o seguinte, outro dias atrás eu falei a respeito de um procedimento que estava sendo adotado em São Lourenço do Sul por alguns médicos da Santa Casa de São Lourenço. Foi criado um protocolo entre os médicos de lá sobre alguns tratamentos precoces ou atendimento de urgência. Como é que isso tem chegado aos médicos, não só o senhor, mas os outros colegas seus, em função de que vários hospitais divergem sobre algum tipo de medicamento ou não? Como é que isso, para vocês, médicos, consegue compreender e tentar resolver esse assunto? Tu sabe que esse é um aspecto, assim, acho que inédito, né? Para mim, pelo menos, né? Acredito que para quase todos os médicos, assim. Eu acho que nunca o mundo todo quis tanto, né, a cura ou o tratamento ou a vacina ou a medicação mais eficaz, né, porque esse vírus veio e parou o mundo, né. Então, assim, acho que de uma maneira inédita está sendo buscado e pesquisado como nunca antes, né? estratégias, né, protocolos de tratamento, protocolos de prevenção, né. Isso aí que criou um dilema, né? Isso aí criou um dilema, não vários dilemas, né? Então, assim, a gente vê que a informação hoje em dia ela é muito dinâmica e ela muda muito e ela chega de todo lado, né? E ela chega às vezes com vários viés, né? Tem um viés político, às vezes tem o viés econômico, financeiro. Então, assim, ficou um terreno perigoso, né? Eu digo que, assim, hoje em dia o que a gente enxerga nessa área, assim, é uma área cinzenta, nebulosa. A gente não tem preto e branco. A gente não tem sim e não, claro ou não, dá cloroquina, não dá cloroquina, né? E a gente tem que ter cuidado com esse tipo de estratégia, assim, de massa, porque às vezes elas criam uma falsa segurança, né? Ou insegurança, né? A gente protocolar que existem, que tem um protocolo com uma vitamina ou com remédio A, B, C e que tem um resultado muito bom, isso aí, descobriram a cura e todo mundo relaxa, né, em todos os sentidos, né? O que se sabe hoje em dia de concreto, a medicina hoje em dia ela é baseada em evidência, em trabalho científico, em comprovação né? O que se sabe de concreto hoje ainda é que não tem uma medicação específica, né? A cloroquina tem resultados bons, tem estudos bons, mas não tem ainda uma comprovação absoluta. Outras medicações que vêm sendo usadas também têm demonstrado os resultados bons, mas a gente ainda não tem uma coisa assim definida, definitiva, né? Porque é uma doença nova, não tem nenhum ano ainda de doença, né? Então o que acontece? Entra para uma esfera que, assim, o médico é um profissional liberal, né? A gente está falando aqui de coronavírus, mas, assim, para qualquer outra doença, ele tem autonomia de atuar com o paciente. E hoje em dia, cada vez mais o paciente está inserido nesse contexto de participar da decisão terapêutica, né? Então, o que eu acho, assim? Existem grupos se formando, divergentes, né? Inclusive, às vezes, até uma coisa assim, com algum grau de politização, de grenalização, assim, sim, não, pode, não pode, dá, não dá, né? Mas, assim, o profissional, o médico que está tratando o paciente, ele tem autonomia de optar pelo tratamento, né? Os protocolos institucionais... Mas isso nunca foi tirado do médico, né? Nunca foi. Ninguém falou, olha, o médico não pode fazer isso. Não, nunca foi. Os protocolos institucionais, eles visam, assim, atender os pacientes com as mesmas doenças de um jeito
mais ou menos parecido, para não dizer assim, o fulano teve oportunidade melhor do que eu de receber esse tratamento ou não, entendeu? Ou para, por exemplo, assim, unidades onde o paciente é visitado por médicos diferentes, que aquela conduta não seja um dia dá, outro dia não dá, um dia troca, tira, dá o remédio, então para não virar bagunça. Mas os protocolos institucionais são normas que uma instituição adota, né, baseada num critério próprio dela, né, que esteja dentro de um termo legal dos órgãos de classe e que é adotado, né? Mas, por exemplo, deixa eu te fazer uma pergunta assim. Há como, por exemplo, um grupo de médicos aqui de Camaquã que atende no Hospital Nossa Senhora Aparecida, haver uma assembleia, um encontro e de definir, por exemplo, olha, todo paciente chegar nessas condições aqui, nós podemos enquadrar nesse tipo de tratamento. Isso é um protocolo, né? Isso é um protocolo. A gente segue, por exemplo, assim, se a gente dividir os pacientes, vamos falar em Covid, né? Paciente Covid. Aí vamos dividir em 4 grupos. O assintomático, que nem sabe que tem. Esse não entra em protocolo nenhum, porque ele nem... O leve, que é o paciente ambulatorial, o paciente que foi lá, consultou no pronto-socorro e vai receber um tratamento para casa. O moderado, que é o paciente que vai internar e provavelmente vai evoluir bem, vai resolver o caso dele com uma internação hospitalar aqui, no nosso hospital. Sim. E o paciente grave, que é o paciente que vai evoluir mal, que vai precisar de transferência para uma unidade de tratamento intensivo, né? Então, assim, o protocolo ambulatorial, o protocolo para o tratamento para o paciente que não vai internar, né? Ele é aberto. Por quê? Porque assim, é o plantonista, é o médico que vai atender, é o médico que atendeu no consultório. Esse médico, ele vai ter que ter a preocupação de estudar COVID e saber como é que ele vai abordar o seu paciente. Eu vou dar ivermectina, eu vou dar vitamina D, eu vou dar cloroquina, eu vou dar antibiótico, eu vou dar tudo para todo mundo. É a opção dele. Sim. Então a gente não tem como nesse paciente aí, que é um paciente que vai ficar aberto, né? A gente determinar como o médico vai atuar. Claro, tá certo. É um paciente leve, né? É um paciente que não tem critério para internar. Muita gente, né? Olha, eu liguei para uma pessoa, um amigo que está com um problema e está confirmado com o Covid. Simplesmente deu uma pequena dor de cabeça num dia, outro dia nada, e a pessoa... não dá para padronizar esse não tipo dá, de... inclusive por isso que acho que fica difícil da gente conseguir comprovar que a medicação A, B ou C é a que está tendo desempenho bom, porque 80% dos pacientes melhoram sozinhos. Com sintomático, entendeu? Então, acho que é isso que fica difícil de comprovar o benefício das medicações em estudos. Mas assim, então esse paciente ambulatorial, ele tem um protocolo mais aberto. Tá? A gente não tem como... O paciente institucionalizado, o paciente que internou, né? Esse paciente hoje em dia, ele fica ao cuidado... Eu sou um dos médicos que faz parte da equipe que cuida paciente Covid, né? Então, essa questão, por exemplo, da junção médica que tu dissesse, né? Os quatro médicos que estão internando o paciente Covid hoje em dia, a gente tem um protocolo. A gente comprou, uma empresa estudou um protocolo, uma empresa que já aplica protocolos em outras instituições. A gente revisa esse protocolo semanalmente, ele já recebeu alguns ajustes, mas assim, eu e meus 3 colegas que atuam na unidade Covid, que eu saí de lá agora, eu recém vim de lá visitando os pacientes internados. Então, a gente segue esse nosso protocolo. Para quê? Para que eu, meu colega A, B e C, a gente atue mais ou menos parecido, para que os pacientes tenham a mesma chance. Sim, porque daqui a pouco tu faz plantão hoje, aí tu sai do plantão, entra outro colega teu, tu tem um regramento. Justamente para a gente falar a mesma língua com os familiares, com o paciente. Então, a gente tem esse protocolo. E o que aconteceu? Cada instituição devendo, com seu grau de capacidade técnica e de organização, tem o seu protocolo. O paciente grave, o paciente que a gente tira daqui, né, que a gente remove, que a gente transfere, ele fica sob o nosso protocolo até ser transferido. No momento que ele chega na outra unidade, a gente passa tudo que a gente fez, a gente manda cópia de prescrição, a gente manda uma evolução, e esse paciente aí vai seguir o protocolo institucional da onde ele chegou, né? Mas uma coisa que está clara é que assim, não tem um modelo A totalmente certo, o modelo B totalmente errado. É tudo muito Como é que está sendo isso? É até interessante, assim, foi muito bom ter a oportunidade desse contato. Assim. Por exemplo, vocês são 4 profissionais. Como é que está sendo a evolução dos pacientes que chegam para internação no hospital e a saída deles? Quanto tempo leva? Que tipo de pessoa que está chegando? Que idade? Como é que está vendo assim nessa tua... Bem variável, sabe? A gente tem bem variável. A gente tem paciente que chega e aí é que tá que a gente vê que a gente é uma doença nova, que a gente não sabe nada sobre a doença, né? Porque assim, tem pacientes que chegam com um alto grau de suspeita,
com uma tomografia sugestiva, porque a tomografia ela não consegue estabelecer o diagnóstico, mas ela sugere, olha, parece uma pneumonia viral com as características do Covid, né? Então tem pacientes que chegam com uma clínica muito cheia, sugestiva de Covid, uma tomografia muito sugestiva e que vem com o exame PCR negativo. E que tem uma evolução muito boa e acabam tendo alta de 72 horas, né? Tem pacientes que chegam que a gente... super baixa suspeita, não sei porque que esse paciente internou, alguma coisa, quando vê o paciente positiva, entendeu? Então a doença surpreende muito. Sim. Em geral, a gente tem tido uma evolução muito boa aqui. Tá, a gente tem tido hoje mesmo, ao sair da unidade, a gente estava com 8 pacientes internados, 3 positivos, 5 suspeitos, né? Todos estáveis, né? Nenhum deles demandando transferência. Ontem a gente transferiu um paciente que aguardou 48 horas no setor da emergência, um leito de UTI, que conseguiu a transferência. A gente nota que os pacientes graves estão tendo mais dificuldade de acesso. Logo que começou o surto, a gente conseguia remover em 2 horas um paciente. Hoje a gente tem levado de 24, 48 horas. Só por curiosidade, esses pacientes que tu, por exemplo, removeu agora por último, para onde ele foi? Só para ter uma ideia, esse espaço de... Como a gente teve que separar a unidade de paciente grave, Covid, estão ficando aportados na emergência. Essa unidade que eu estou falando que a gente cuida são os pacientes estáveis no andar. Mas, se eu não me engano, a gente já mandou paciente para Taquara, para Rio Grande, para Porto Alegre. Não, que eu acompanho o mapa assim, das UTIs, a gente vê assim, que algumas UTIs estão... com menos Covid, outros mais Covid. A gente tem girado Rio Grande, Taquara, Porto Alegre. Não ocorreu nenhuma remoção ainda distante, como já ocorreu em outros casos, em outras situações, né? Rosário. Doutor Tiago, é interessante a gente saber essa tua... E como é que é, assim, o paciente que está internado lá, esses 8 pacientes que estão com você, assim... Porque eles daqui a pouco evoluem para uma questão de internação, mas eles estão vendo a televisão, estão olhando. Como é que é essa expectativa dessas pessoas que estão internadas para saber o trabalho de vocês, a confiança que eles têm em vocês, médicos, os enfermeiros, para ver a evolução positiva deles? Né? Sabe que um dos aspectos assim, que surpreendeu positivamente cuidar dos pacientes Covid, que eles têm uma particularidade, né? Que no momento que o paciente tem uma suspeita, ele fica em isolamento. Né? E os familiares contactantes também estão em isolamento, porque eles tiveram contato com ele. Sim. Então, por exemplo, a notícia, a conversa do médico é por telefone. Né? A gente não tem aquela coisa mais do frente a frente, do médico, o paciente e o familiar junto. Né? Eu achei que isso no primeiro momento seria uma coisa difícil, mas surpreendentemente o pessoal tem entendido, né? Tem sido super educado no telefone. A gente tenta atender todas as demandas, todas as dúvidas. É claro que às vezes um paciente que outro, né, tem um certo grau de compreensão um pouquinho menor e tal, acaba tendo a conversa um pouquinho mais difícil, mas assim, me surpreendeu positivamente, né? A gente teve situações assim inéditas, por exemplo, de paciente que só falava pomerano e teve que ficar internado na unidade, paciente com síndrome de Down, paciente com atraso mental, e aí nesses casos a gente teve que colocar um familiar junto, né, na unidade. Mas cada paciente fica alocado num leito separado dos outros, né? Eles têm liberdade de estar com o telefone, né? Infelizmente, em termos de hotelaria, é uma área do hospital que não é a melhor. Né? A gente não tem condição de ter uma televisão para cada um, a gente não tem condição de ter um ar-condicionado para cada um, banheiro individual para cada um. Então, assim, em termos de hotelaria, os pacientes fazem um esforço muito grande. Não é uma área confortável de tu estar. Né? Sim. Não é uma situação confortável, não é uma área confortável, né? Para o paciente e também para o profissional que está ali trabalhando, né? Porque a gente fica ali, o técnico de enfermagem, o enfermeiro que fica ali na unidade, fica um turno inteiro se paramentando, trocando de roupa cada vez que entra num quarto diferente, cada vez que é chamado, cada vez que é atendido. Então, assim, essa rotina é uma rotina cansativa. Né? Cansativa. Mas eu vou dizer assim que, surpreendentemente, que bom, né? A gente não tem tido muita dificuldade, assim, tem tido muita cooperação por parte dos pacientes, dos familiares e também da equipe. Te pergunto o seguinte, tu falaste em criar um protocolo dentro dessa área de internação, que eu achei muito interessante, tu dissesse, olha, quem é leve não tem protocolo, dentro da área protocolo. Que tipo
que a gente pudesse, obviamente, se for possível, que tipo de medicamento ou coisa que vocês estão vendo, que tá, como você falou, já fizeram até ajuste de alguns medicamentos para poder adequar, porque também vocês são os pesquisadores também, né? Cada médico é um pesquisador hoje, né? A gente, assim, a minoria dos pacientes que a gente teve ali, por exemplo, recebeu cloroquina. A gente teve a minoria de pacientes. Hoje, eu ainda revisei antes de vir para cá, 2 estão tomando. Tá? Nenhum teve, assim, a gente não tem como atribuir, não tem experiência, não tem para atribuir que foi a cloroquina que fez a diferença ou não. Né? A maioria dos nossos pacientes tem evolução boa, né? Com tratamento sintomático, com o tratamento das complicações que surgiram. Então, o paciente tem uma pneumonia bacteriana associada, a gente vai dar um antibiótico junto. A maioria dos pacientes que chega até a gente ter comprovação ou não, ele acaba recebendo, por exemplo, o Tamiflu, que é para H1N1, está dentro do nosso protocolo. Uma medicação que se chama dexametasona, que é um corticoide, todo paciente está fazendo uso de oxigênio, está recebendo. Prevenção de distúrbio de coagulação, de trombose, né, que é uma coisa que está se estudando forte, inclusive provavelmente seja o próximo ajuste no protocolo. Né, a gente faz... todo paciente que está internado recebe uma dose profilática, que a gente chama, do anticoagulante, né? Para diminuir o risco de trombose. Isso agora em estudos que estão sendo feitos em cadáveres, gente que morreu com H1N1 nos Estados Unidos, está ficando muito evidenciado uma coagulação disseminada. Então, assim, por exemplo, está se pensando em evoluir para um aumento na dose do anticoagulante, para anticoagular pleno, que a gente chama quase todo paciente que não tiver um risco de sangramento. Isso é uma coisa que está em estudo. Só que não é uma coisa inocente. Então, por exemplo, se eu anticoagular todos os pacientes, uma boa parte deles tem risco de sangrar. Né? Então, assim, é uma coisa que ainda está sendo estudada. Mas o que a gente vê é assim, que hoje o protocolo que eu tenho, que a gente tem, eu e os colegas que estão atendendo Covid, ele está nos dando... Está sendo suficiente, está nos balizando para tomar as condutas. Né? A gente tenta, eu tento, mas não consigo acompanhar todos os protocolos e todas as ideias que surgem. O mundo inteiro. Eu estava falando com o pessoal ali. A Rússia parece que anunciou a chance de uma vacina. Tu imagina o Trump não tendo a chance de ter a vacina, tá na Rússia. Quer dizer, é uma coisa complicadíssima. Mas eu te pergunto o seguinte, dentro da experiência tua, do quadro Covid, dentro do protocolo de vocês tiveram o sucesso... Poderia ter em percentual ou algum cliente teve evolução para um quadro de internação na mão de vocês aqui, de UTI? A gente teve pacientes que evoluíram. Esse paciente que foi removido ontem, inicialmente ele estava internado com a gente, né? São os pacientes que deterioram muito rápido, eles fazem uma piora clínica muito rápida, né? E então, assim, esse paciente, por exemplo, ele ficou 3 dias na unidade de internação, lá no andar, né? E no momento que foi identificado que ele piorou, ele acabou descendo para a unidade de emergência, que é onde a gente tem uma UTI improvisada, onde tem ventilação mecânica, onde o médico está presente 24 horas, né? Interessante. E dali ele acabou sendo transferido. A gente já teve, eu não sei te precisar exatamente, Fábio, quantos, mas assim, vamos supor assim, em torno de 5, 10% dos pacientes que internam complicam. Complicam. Não, eu tenho medo até de fazer algumas perguntas, porque, como tu disseste muito bem, chega um momento que até a politização atrapalha na decisão da gente, né? Porque tem prefeituras, tem gente já achando, não, tem que fazer tal coisa como se fosse uma solução igual para todo mundo. É isso que eu acho que não existe, entendeu? Não existe uma receita de bolo que vai agradar todo mundo, entendeu? Eu acho que a gente ainda tem que individualizar caso a caso, a gente ainda... Porque assim, se a gente pensar assim, vamos supor que inventem o super kit, né, de medicação. Vai ter medicação para todo mundo, para 11 milhões de gaúchos, do dia para noite? Não vai ter, entendeu? A gente tem que trabalhar com um certo grau de priorização e individualização, porque assim, não é para internar todo mundo que tem Covid. A gente tem que internar caso grave, né? Não é para dar cloroquina para todo mundo, não é para dar antibiótico para todo mundo, não é para... Eu acho que a gente tem que individualizar e tem que ver caso a caso. A gente ainda tem essa condição. Certo. Vamos fazer o seguinte, eu estou com o Dr. Tiago Bonilha aqui, nosso diretor do Hospital Nossa Senhora Aparecida. Vamos um rápido intervalo e eu quero falar com ele depois sobre UTIs. Já voltamos. Acústica e a hora certa. 11h10.
Já pensou em ter uma Bis 0 km sem gastar muito? Participe da promoção da Sorte Comprar no Roxo. A cada R$100 em compras no Roxo, você ganha um cupom para concorrer a uma Bis 0 km. Consulte o regulamento completo da promoção no site gruporoxo.com.br. Compre no Roxo, faça economia e ainda concorra a uma Bis 0 km. Promoção da Sorte Comprar no Roxo. Quanto mais compras fizer, mais chances você tem de ganhar uma Bis 0 km. Participe! Com a chegada do inverno, é mais comum haver um aumento da pressão arterial e problemas cardíacos. É extremamente importante manter a revisão em dia. Marque sua consulta com a doutora Mônica Souza Lemos, cardiologista. Atendimento em diversos convênios, incluindo IP, Sindlojas e associação. Agende já sua consulta ou check-up. Rua Luísa Maraninte, 614, sala 301 em Camaquã. Telefone 51-3671-1400 ou WhatsApp 995-152-151. Atenção, atenção! A Passo Calçados e Sportline estão abertas para pagamentos. Mas não se preocupe, se precisar de algum produto, estamos lhe atendendo via rede social, WhatsApp e também via site passoapassocalçados.com.br. Dentro da cidade, a teleentrega é por nossa conta. WhatsApp 51996665341 e 996856021. Esperamos por você. Passo a Passo Sportline, associadas à Rede Mundi. Traga o seu filho para o Colégio Contemporâneo Kids, uma ampla estrutura construída para oferecer a melhor qualidade de ensino para o seu pequeno. Biblioteca infantil, inglês, educação física, sala de brinquedos, playgrounds e agora com a novidade, Escola da Inteligência de Augusto Cury, uma escola para crianças de 1 a 5 anos com turno integral, das 7h30 às 6h30 de janeiro a janeiro. Colégio Contemporâneo, Rua Pinheiro Machado, 488 em Camaquã. Fone 3671-1989. Comercial J. Milan, o seu distribuidor autorizado Gerdau para Camaquã e região. Venha ser bem atendido pela nossa equipe de vendas. Converse com Jones, William, Maiton e Elisandro. Confira a nossa entrega. Cliente pediu? Mário e Guilherme estão chegando rápido. Comercial J. Milan, na Marechal Floriano, próximo à lancheria Faixa Azul. Orçamento no 3671-1233 ou 3671-3947. Gerdau, sinônimo de qualidade sempre. João Milan convida para um chimarrão em nossa loja. Programa Na Rede, o talk show da acústica, todas as segundas, das 7 às 9 da noite, com o jornalista Voltaire Santos. Tem humor, entrevista séria, pesada, tem conhecimento, mas também tem diversão. Sempre com convidados no estúdio, ao vivo aqui na Tua 97 e ao vivo no facebook.com/acústicafm. Vai que é tua, Voltaire! Comes e Bebes, Pub e Grill, em Dom Feliciano. De segunda a sábado, ao meio-dia, com buffet de comida caseira, servida na panela de ferro. Além de carnes grelhadas e buffet de sobremesas. E à noite com à la carte, chopes, cervejas artesanais e importadas. Aos fins de semana tem shows ao vivo. Comes e Bebes, Pub e Grill, na Avenida Borges de Medeiros, 180 em Dom Feliciano. Fone 519-9984-7590. Operação Virtual Uvel Chevrolet. Compre o seu Chevrolet e comece a pagar só daqui a 120 dias. Você ganha descontos de até R$19 mil ou aproveita plano sem nada de juros. Uvel.com.br. Fone Whats Pelotas e Camaquã 53 30 26 3900. Rio Grande 53 3231 1144. Revise o seu veículo regularmente. Restaurante Cláudio Pegloff da Bento está aberto ao meio-dia com seu tradicional almoço, tomando todos os cuidados de higienização contra a Covid-19. Você também pode fazer seu pedido através do WhatsApp do restaurante Cláudio Pegloff 984338232 ou pelo telefone 3671-8057. Moda Homem informa. Respeitando o decreto estabelecido pela bandeira vermelha, estamos com nossa loja fechada. Nossos consultores estão à disposição para quaisquer dúvidas, através das redes sociais da loja @Moda Homem ou via WhatsApp 999518868. Moda Homem, atitude e confiança. Fique bem informado. Primeira hora, de segunda a sexta, a partir das 8h10 da manhã.
11h15, esse é o programa Primeira Hora. Lembro vocês aí que a Vel Veículos oferece o melhor estoque de carros da região. Pagamento facilitado e garantia de um bom negócio. Confira também o atendimento agendado na Olavo Moraes, 1280. Esse é o programa Primeira Hora. Lembrando que a Farmácia Portão, Farmácia Sua Família, teleentrega no 3671-9311. Os motoboys levam as maquininhas dos cartões e sua mercadoria até você. Farmácias associadas, aqui você tem amigos, rede LVD, Camaquã, Cristal e Pelotas. Estou com o doutor Tiago Bonilha aqui, batendo um papo com ele. Muito legal aqui, inclusive mandar um abraço pro doutor Anselmo Boché, que tá aqui junto. Mandou um abraço para ti, Tiago. Um abraço pro Anselmo. Eu queria te perguntar o seguinte, vamos trocar um pouquinho de assunto sobre UTI, que eu acho que é importante. O presidente da FAMURG, agora há pouco, disse que teve uma reunião aí com o diretor do hospital, Kleber Dornelles, o presidente da Cindy Loja Costa Doce, e a respeito do seguinte, ó. Nós ontem, inclusive, botamos um vídeo com alguns leitos de UTI já montados naquele espaço que o hospital tem, mas o presidente da FAMURG contou um assunto agora que me chamou a atenção e eu queria te perguntar justamente sobre isso. Por exemplo, temos 3 equipamentos montados de UTI em Camaquã. Lá, dia 26 de março, foi prometido pelo Estado 10 leitos de UTI. Por que tem esse número 10, 15, 20? Existe um padrão mínimo para poder uma UTI ser mais ou menos viável? Sabe que houve... A gente falando assim em termos de UTI, né? Hoje em dia, nesse contexto de pandemia, se individualizou UTI Covid, UTI não Covid, né? Sim. UTI geral, UTI Covid, né? Então, o que houve foi uma flexibilização grande na RDC, nas normas que regulam a implantação de leito de UTI, né? Porque a UTI é uma coisa muito mais complexa do que a gente imagina. UTI e o que ela precisa ter de serviço é uma coisa bem complexa, bem cara, né? A gente nunca pode pensar que assim, que a UTI é só ter o equipamento. É Sim. só ter o respirador. A gente fala Sim. muito hoje em dia, respirador. O respirador não funciona sozinho. Sim. O respirador precisa de um médico para programar, o respirador precisa que o paciente fique sob supervisão. Não é só pegar e ligar o paciente na máquina e ele tá salvo, não. Né? A gente não adianta só trabalhar com uma produção de um grande número de respiradores e não ter, por exemplo, a medicação que o paciente precisa para estar no respirador. Ou profissionais também, né? E os profissionais que atendam. Então, assim, a UTI é uma unidade toda, né? Quando a gente fala UTI, a gente fala assim, uma unidade de tratamento intensivo que tem os equipamentos, materiais, e a equipe, a medicação, os insumos todos. É um mini hospital dentro do ambiente hospitalar. A parte mais crítica do hospital. É onde o paciente tem que ter, por exemplo, o plano terapêutico dele ajustado em intervalos curtos. É diferente de um paciente que eu passo ali no hospital, eu visito hoje de manhã, a enfermeira fica supervisionando e amanhã de manhã eu visito ele de novo. Sim. Porque em 24 horas o quadro dele muda pouco. Né? Agora, o paciente de UTI, em uma hora, 2 horas... Por isso chama-se intensivo. Eu estou presente, tá mais presente. Por isso que ele fica monitorado, né? Então, por exemplo, o monitor é um dos equipamentos essencial. Bomba de fusão, que é o que infunde medicação, alimentação. Né? A gente tem que ter... A gente está trabalhando para ter dentro da UTI, por exemplo, uma unidade de diálise. Né? O acesso ao serviço de imagem na UTI tem que ser rápido, tem que ser fácil. Então, o paciente precisa fazer um raio-x. A gente... Podendo, tem que tentar fazer um raio-x no leito, tem que ter um raio-x móvel. O laboratório todo tem que ter um aporte grande para trabalhar. Você estava dizendo que alguns medicamentos do UTI são completamente diferentes do resto do hospital, medicamento específico de UTI. A medicação para UTI é diferente. Então, assim, toda a UTI funcionante é uma coisa complexa. Então, o que acontece? Como o mundo todo correu atrás de insumo de UTI, o país, o Rio Grande do Sul, se mexeu e está buscando leito, tem uma certa escassez de material, de equipamento, né? Inclusive até de mão de obra. Né? Então, hoje em dia, não é só ter dinheiro que garante montar uma UTI. O que antes era dificuldade era financeira, hoje ela virou, na realidade, até de acesso ao mercado. Sim. Então, vamos supor que um município muito rico, um hospital muito rico, queira, hoje eu vou botar mais 10 leitos de UTI. Não vai ser do dia para noite que ele vai conseguir, porque ele vai ter dificuldade. Ele está concorrendo com outros tantos. Então, assim... o que está se vendo é que o material e o equipamento está chegando aos poucos. Né? Acho que o Estado fez bem, no primeiro momento priorizou montar e ampliar o UTI nos focos endêmicos. Sim, eu também concordo. Então, não adianta porque mandar 10 leitos de UTI e deixar parado em Camaquã, sendo que Passo Fundo estava tendo uma demanda incrível de UTI. Então vamos deixar a gente morrer em Passo Fundo para ter uma UTI parada em Camaquã ou trazer paciente de Passo Fundo para tratar em Camaquã? Imagina deslocar quilômetros. Né? Então acho que nesse contexto a gente foi ficando para trás,
né? E agora o que a gente vê é que o número de ocupação de UTI, infelizmente, não para de aumentar, não para de crescer. A dificuldade de transferir os pacientes está aumentando, então o que eu vejo que a UTI hoje está mais próximo. Sim, né? falando uma coisa, nós sempre tivemos, eu acho que historicamente o Rio Grande do Sul, déficit de UTIs. Sim, isso é. Então não estamos falando de Covid porque 2019 tinha problema. Tinha problema. Todo mundo que já precisou, todo familiar que já precisou de leito UTI viveu esse drama. Eu perdi pro doutor Marcelo Mal, tentar e aí era dramático também. É dramático, né? Isso mesmo. E aí o pessoal reclamava, pô, esse médico não consegue, mas não é o médico. Tem todo uma relação para conseguir a própria questão da judicialização, né? O paciente hoje em dia ele judicializa muito fácil e o juiz define muito fácil que ele tem direito a ter uma vaga de UTI privada. Mas e onde é que ele vai achar? Quem é que ele vai tirar de um leito para pôr outro? Não tem, é uma coisa complexa. Porque cada leito cuida um doente. Se tu tem 10 leitos, tu cuida 10 doentes. Tu não cuida. Certo, 20. mas aqui, só para nós não tomar muito teu tempo. Por exemplo, Camaquã, vamos imaginar que Camaquã tenha conseguido, naquelas imagens que eu vi ontem, 3 UTIs está prontinha ali. 3 leitos. 3 leitos prontos. O prefeito Maneco está dizendo o seguinte, não dá para... Não é que não dá. É dificílimo, é custoso demais tu abrir um setor de UTI com 3 leitos. Eu queria que tu explicasse para nosso ouvinte... O modelo de eficiência econômica de UTI, eu não sou especialista na parte de custo, assim, não sei dizer bem, mas assim, o que se trabalha com o modelo de eficiência econômica, de viabilidade econômica, são 10 leitos. Tá? 10 leitos. É onde o pessoal consegue escalonar uma equipe, né, que com o custo X consegue cuidar desses 10 leitos. Né? E que com os incentivos, os contratos que são feitos com o governo do estado, com a prefeitura, com o plus daqui, plus dali, fica uma unidade financeiramente viável. Viável. Por exemplo, assim, o que a gente vai falar em termos de... Por exemplo, vamos dar um exemplo, o médico. Tu vai ter um médico intensivista, um médico plantonista 24 horas. É o mesmo médico, ele cuida de 10 leitos ou ele cuida de 3 leitos. Sim, então, assim, o custo do médico é o mesmo. Né? Sim, e o recebimento, a receita da UTI, ela seria proporcional a 3 leitos. Proporcional a 3 leitos. Então, assim, isso já gera um desequilíbrio grande. Muito grande. Muito grande. Não, se fosse 7 para 10, né? De 8 para 10, agora 3 leitos para 10 leitos, ainda nós estamos longe. E também a resutibilidade que a gente teria com 3 leitos, né? Claro que se a gente tá falando de uma vida, um leito faz diferença, né? Mas assim, 3 leitos para o porte do hospital, para ser um hospital regional, para hospital, ele não é resolutivo, né? Não tem. A gente tem que trabalhar com a ideia de que a área física comporta 10 leitos, equipar 10 leitos, montar 10 leitos e atender 10 leitos. Né? Certo, mas o que o senhor, assim, não é a sua área, mas, por exemplo, Camaquã tem hoje 3 leitos. 3 leitos montados. Mas não tem médico, não tem enfermeiro. Não tem equipe ainda. Não. Certo. Mas, não temos expectativa, por exemplo, para essa semana ou até chegar aos outros leitos, contratar gente? Como é que funciona isso? Na realidade, acho que pela última conversa que eu tive com o pessoal da direção ali, já tem um pré-selecionamento, né? Sim. De pessoal. Tem gente. Isso é outra coisa importante. Isso. A ideia é trabalhar, como a gente está tendo um grande número de adoecimento de funcionários, né? Na medida que esse cenário, assim, que essa UTI fica mais real, né? Mais viável, mais concreta, e contratando gente, alocando já em outras unidades onde nós estamos perdendo gente por adoecimento, e então logo esteja implantada e funcionante a UTI, e esse pessoal acabe sendo dirigido para UTI. É um processo muito dinâmico, né? Hoje eu estou falando isso aqui, amanhã pode mudar, então assim, a gente trabalha infelizmente num terreno muito incerto. Mas nós teríamos que ter, assim, não é decisão tua, obviamente, mas teríamos que ter os 10 leitos, equipamentos 10 leitos para dar o start. Eu acho que a gente... Senão nós podemos entrar num... Na minha opinião seria de só abrir, operacionalizar uma UTI. Sim, senão quando ela tiver os 10 leitos equipados, material, equipamento e funcionário, né? Para funcionar. Sim, porque eu digo o seguinte, eu fiquei muito feliz ontem com a matéria, o Kleber mandou inclusive a matéria, eu vi ontem o vídeo dele, que coisa bem boa, né? O ambiente tá acontecendo, né? Mas não adianta nós se iludir, né? Eu acho que tem que ser uma coisa muito pé no chão, esse tipo de coisa. O que a gente tem de informação ali é que tá chegando, que tá vindo.
o resto do material, o complemento desses 10 leitos, né? A gente, por exemplo, tem 3 porque, se eu não me engano, os fornecedores do equipamento são diferentes. Um pouco de material vem da JBS, outro vem da RTS, que é trabalha com aluguel. Sim. Então, assim, acredito, e a expectativa da direção do hospital toda é que até o final de julho a gente tenha Final de julho. Esse pleno, né? Esse equipamento pleno, medicação plena, e aí a gente vai ter que trabalhar com a constituição de equipe para poder liberar. Porque tem outra coisa também, a partir do momento que o Estado monta, operacionaliza e libera o funcionamento da UTI, a gente passa a ser referência para o Estado. O prefeito Taquari estava nos contando, que é o presidente da FAMURS, e lá em Taquari tem 10 leitos, 3 pessoas dentro da UTI são todos de fora. Não é nem Taquari, então, pessoal. A gente pode ter essa realidade aqui. Como a gente é um hospital regional, a tendência é que a gente acabe assumindo os outros. Os daqui da região. Mas nada impede que, assim como a gente mandou um paciente para Rio Grande tem uma situação de dificuldade de leito, vamos nos mandar um paciente para UTI daqui. Entendeu? Isso pode vir a acontecer no momento que a gente for UTI. Eu achei bom esse papo aqui com o Dr. Tiago, que ele é o diretor técnico do hospital, e obviamente eu acho que a perspectiva nossa tem que ser das mais, assim, não ilusórias. Eu acho que a ilusão é muito complicada, né? A gente tem que ser realista, otimista, mas realista. Porque daqui a pouco, assim, eu sou um leigo. Pô, minha mãe tem um problema, meu pai tem um problema. Não, tem UTI em Camaquã. Né? Não é assim que a gente fica imaginando, mas tá lá o equipamento, como diz o Dr. Tiago, tem que trazer um profissional, os enfermeiros, os medicamentos, é tudo diferente para isso. E é altamente especializado. Porque e eu acho que a gente tem que entender que a gente vive um momento difícil, diferenciado, um momento difícil para todo mundo, né? Um momento, as pessoas estão mais difíceis, os processos estão mais difíceis, tem toda uma preocupação com o aspecto financeiro que é justa, que é certa, né? E acho que a gente já está cansando também desse período aí todo de... Põe cansando. Né? E assim, a gente não vê uma perspectiva de em curto prazo isso ser resolvido. Então, não tá bom para ninguém, tá difícil para todo mundo. Eu acho que quanto mais a gente trabalhar junto, é por isso que nesse sentido, assim, essa grenalização, essa polarização, assim, às vezes atrapalha, porque infelizmente a gente vê que às vezes, assim, a pessoa só para ter razão quer que o outro não dê certo, entendeu? E no meio disso aí muita gente se dá mal. Concordo contigo, então, contigo. Eu quero que a UTI venha a funcionar, né? Mas não seja um problema. Mas né, que não seja uma coisa... O doutor Tiago sabe bem, uma UTI funcionando a pleno vai atrair muitas coisas para Camaquã, nós vamos ter muita coisa legal, mas né? Se ela for inviável financeiramente, nós arrumamos um problema. E não adianta a gente se iludir de achar que porque chegou equipamento, parou um caminhão aqui, descarregou 10 caixas de equipamento, a gente vai pendurar uma placa na porta e a UTI está montada. Não, mas chegou para nós aqui uma foto no caminhão descarregando camas ali no hospital. Bom. Não, isso foi 2 semanas atrás. Tá chegando cama no hospital, aí fica imaginando, pô, cama UTI não tem nada a ver, né? A UTI vai precisar de cama, mas... Se fosse caixinha de monitor lá pra UTI, eu até ficava mais contente, porque cama a gente consegue improvisar, né, doutor Tiago? Doutor Tiago, muito obrigado pelo teu carinho, tua dedicação de vir aqui bater um papo conosco. Eu acho que é muito bom, assim, gente trazendo notícias importantes, tu tá trazendo aqui, nós estamos aí com 8 pacientes no hospital, né, tu é um dos médicos que tá cuidando do pessoal que tá com Covid ou suspeito de Covid. Evolução está sendo boa, pelo menos a tua informação de que é muito melhor a informação, que está evoluindo para melhor os pacientes, né? A gente tem um cenário intermediário, assim, a gente não vê um cenário caótico, a gente não vê tanta gente evoluindo mal, né? A gente ainda tem conseguindo remover. A gente sabe que trabalha com muita dificuldade, eu inclusive quero deixar um abraço para todos os colegas, todo o pessoal do hospital, do serviço de saúde em geral, mas principalmente o pessoal da linha de frente, o pessoal que está ali com a porta aberta, que está recebendo o paciente grave, que está se esforçando para transferir paciente grave. A nossa unidade, a nossa área física de emergência, ela é deficitária. Pronto-socorro, conhece ali, né? Um porão, vamos dizer assim. A gente teve que dividir ele na metade, a gente ficou assim, a equipe realmente ficou prejudicada em termos de conforto, os pacientes também, né? Mas como eu disse assim, a gente não escolheu isso. É o que deu para ser feito, né? Tá se trabalhando, a gente trabalha muito pensando o que dá para fazer de diferente, mas a gente, infelizmente, não tem conseguido solução que agrade todo mundo e que consiga solucionar todos os problemas ao mesmo tempo. Vamos tentar salvar o máximo possível de gente para nós voltar à nossa normalidade. Dr. Tiago Bonilha, diretor técnico do hospital, obrigado pelo teu carinho de nos atender.
Um abraço pra todo mundo. Bom, são 11h30 e eu vou pro intervalo. Temos uma entrevista marcada agora. Vou ver se a gente consegue já ajeitar com o prefeito que traz algumas informações pra gente. Vamos lá. Já voltamos. Acústica e a hora certa. 11h30. O Paradouro Bats informa que durante o regime de bandeira vermelha está com suas atividades na modalidade de teleentrega ou para buscar seu jantar. Faça sua parte, fique em casa e peça os nossos deliciosos pratos para aproveitar os momentos com a sua família. Realize seus pedidos pelo telefone 3671-4244.